O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no tempo do Advento e celebramos hoje um acontecimento histórico que pouca gente conhece. É a milagrosa translação da Santa Casa de Loreto. Do que se trata? A casa onde Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo e onde Jesus foi criado lá, a Sagrada Família em Nazaré, esta casa foi venerada pelos cristãos durante séculos e séculos. Até que, no século XIII, os cruzados não conseguiram mais segurar a presença cristã na Terra Santa. A fortaleza de São João de Acre foi tomada pelos muçulmanos. Bom, nós temos notícia que até 1291, a casa onde Jesus cresceu, ela estava lá em Nazaré. Era uma casa composta de 3 paredes, com a 4ª parede sendo uma gruta. Acontece, porém, que essa casa sumiu de lá e foi aparecer a milhares e milhares de quilômetros de distância em Loreto, em território pontifício, território do Papa naquela época. Você vai dizer, bom, evidente, foi uma obra de engenharia, eles trouxeram as paredes de lá. Bom, a primeira coisa é o seguinte, a ciência comprova que aquelas paredes são as paredes que vieram de Nazaré, porque o material geológico é o mesmo, a forma de construir a parede é a mesma de lá de Nazaré e não é a forma de construir dos italianos daquela época, não é? Por exemplo, a parede é composta de 3 metros de altura, né, a parede original, e é feita de pedra. De uma pedra que não existe na região de Loreto, também porque em Loreto não se construíam casas de pedra, mas de tijolo, porque ali não há pedreiras. Mas comprovado, não é, que aquelas paredes são realmente as paredes originárias de Nazaré, feitas em Nazaré e não desmontadas e montadas em outro lugar, alguém poderia dizer, aventar a hipótese absurda de que existisse um gênio de engenharia daquela época que pegou essas 3 paredes inteiras, colocou dentro do navio e depois trouxe para Loreto, na Itália. Mas o problema é o seguinte, esse gênio de engenharia usou sua genialidade só lá, na Terra Santa. Por quê? Porque essas 3 paredes aterrissaram na Itália de uma forma mais desmazelada possível. Ou seja, as paredes foram colocadas metade em cima de uma estrada e metade num barranco. Ninguém, em sã consciência, construiria uma casa ali, no meio da estrada. Segunda coisa, não há alicerces. Os alicerces estão lá em Nazaré e medem exatamente, têm a mesma medida das paredes que estão em Loreto. Como é que um engenheiro genial coloca uma parede no chão sem nenhuma preparação no terreno? Os arqueólogos também nos dizem que as 3 paredes aterrissaram, a palavra é essa, aterrissaram, em cima de um arbusto. E os restos desse arbusto ainda estão lá. Então, como foi que aconteceu essa translação milagrosa? Bom, existe uma revelação privada de Santa Catarina de Gênova que nos diz que a casa foi trazida pelos anjos. Deus revelou a ela isto. E que Deus escolheu o território pontifício para colocar a Santa Casa de Nazaré. O fato é o seguinte, comprovado que cientificamente as informações são absolutamente maravilhosas, o que é que nós podemos tirar espiritualmente disso?
o Verbo se fez carne e se fez família. E havia um lar, uma família, um lugar onde aquela sagrada família viveu e conviveu. Deus, com seu zelo, se preocupou de resgatar aquelas paredes e salvá-las dos bárbaros que estavam invadindo. Se Deus, com tanto zelo e amor, salvou as paredes de Nazaré, onde viveu a Sagrada Família, com que zelo e amor não salvará a nossa família, a minha família e a sua família? Agradeçamos a Deus por esse zelo e esse amor e invoquemos a Virgem Santíssima de Loreto, que interceda pelas nossas famílias. Deus abençoe você. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.